Eu vos digo, é preciso ter um caos em si para dar à luz uma estrela dançante. Eu sou o Vitor Nani, seja bem-vindo para mais um vídeo sobre arte e filosofia. Depois da crítica do filme A Chegada, recebi alguns pedidos para dar continuidade a esse projeto de críticas de cinema. E como o meu papel aqui é extrair reflexão, nenhum filme melhor que 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mais do que uma maneira da época de especular sobre o futuro, o uso de 2001 no nome do filme pode ser um símbolo para a virada de milênio. E já fica aqui um questionamento que tem muito a ver com o título desse vídeo. Vale a pena projetar um futuro utópico, onde a ciência e a tecnologia vão salvar a humanidade de todos os males? Creio que, enquanto homem é homem, aspiramos ao sublime, mesmo que inalcançável. E talvez aspiremos justamente por ser inalcançável. O termo Odisseia também não foi uma escolha ao acaso. A Odisseia de Homero conta a jornada de Ulisses na superfície do mar, o que havia de mais instigante e temeroso na época. Em 1968, quando 2001 foi lançado em plena Guerra Fria, com o mar já dominado de certa forma, o espaço era o nosso novo desafio. Ainda mais um ano antes do homem pisar na Lua. Inclusive, a teoria da conspiração diz que se o homem não pisou na Lua, foi o próprio Kubrick que filmou. Sendo verdade ou não, não acho que seria um grande desafio para ele, porque o cara filma pra cacete. O filme é basicamente uma experiência visual e não verbal, em um nível interior de consciência, como a música faz ou a pintura. Muita gente tem o vício de interpretar uma obra cinematográfica por via do livro que a inspirou, mas eu particularmente acho isso uma bobagem, principalmente em filmes com uma linguagem muito autoral, ainda mais no caso de 2001, que não foi bem inspirado no livro homônimo de Arthur Clarke, mas escrito ao mesmo tempo. Enquanto Clarke escrevia um livro de ficção científica, ele também ajudava o Kubrick a escrever o roteiro de 2001, que é infinitamente mais abstrato que o livro. Ou seja, ainda que o filme seja enigmático e que dele seja possível extrair infinitas especulações, existem algumas deixas como via de interpretação do filme. O primeiro ato, chamado A Aurora do Homem, foi possivelmente inspirado no conto Encounter in the Dawn, também de Arthur Clarke, mas parece remeter a outro livro chamado Aurora, Reflexões sobre Preconceitos Morais, onde o filósofo Nietzsche esboça suas questões sobre a vontade de poder que seriam amadurecidas na sua maior obra, chamada Assim Falou Zaratustra. E para reforçar esse argumento, temos um outro detalhe interessante. O nome da música tema do filme também se chama Assim Falou Zaratustra, poema sinfônico inspirado no livro de Nietzsche. Cada ato do filme é marcado pela presença do monolito, e isso me faz pensar que talvez tenha sido a influência do conceito de monomito de Joseph Campbell, que acredita basicamente que toda a mitologia do mundo está tratando da mesma coisa, desse aspirar ao sublime, seus desafios e, por fim, o retorno ao nosso porto seguro. A presença dessa pedra perfeitamente geométrica e enigmática que nos assombra parece ter a ver com um salto quântico na evolução da tecnologia. O que se aplica à evolução da fotografia e do cinema, não à toa o monolito tem a mesma proporção que Kubrick usou para filmar 2001. O filme começa antes do logo da MGM, tudo preto, tudo escuro, apenas com uma composição de Georg Liget ao fundo, que só vem a ser retomada com a aparição do monolito. Esses são os primeiros frames do filme. Vou dar um print aqui, bem na proporção do filme, e depois em um dos últimos frames do filme, também vou dar um print. Vou tacar tudo aqui no Photoshop.
Essa aqui é a tela do filme, vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui, certo? Virar proporcionalmente e olha que coisa maravilhosa. Quase que exatamente a mesmíssima proporção. Se não fosse pelo ângulo da câmera do filme, estaria perfeito. É como se ele tivesse trazendo a experiência que os personagens têm diante do monolito para o espectador. Isso é espetacular. Não é à toa que a música do Ligeti volta apenas quando aparece novamente o monolito, quando sai daquela tela preta. Enfim, nesse primeiro ato, nós descobrimos a arma, a primeira ferramenta para a evolução humana, afirmando a vontade de poder de uns contra a fraqueza de outros. No seu êxtase pela descoberta, o primata joga sua arma para o céu e aí ocorre a maior e mais linda elipse até então vista na história do cinema. Nesse contraste de cenas, o filme mostra um futuro organizado num ritmo elegante da valsa de Johann Strauss Filho, a famosa Danúbio Azul. Daí para frente, a ciência e a lógica como paradigma de verdade e de eloquência. Mas como dizem alguns críticos, a caneta voando do bolso do Dr. Lloyd sugere a falta de controle das nossas próprias ferramentas. Além disso, no espaço a gente tem que aprender novamente a andar ou ir ao banheiro. Para dar uma quebra, Dr. Lloyd para falar com a sua filhinha que está na Terra. Criança, espontânea, com desejos nada convencionais, pede para o seu pai ir à sua festa de aniversário, mesmo ele estando no espaço, além de um Bush Baby de presente, que foi traduzido aqui como koala, mas que na verdade é um tipo de galágo, um primata fofíssimo da África, provavelmente de uma época tão remota quanto os nossos antepassados australopitecos. E isso é uma deixa muito interessante para nos lembrar que somos o que fomos. Logo depois, uma reunião aparentemente pacífica com os russos, mas Kubrick sutilmente faz lembrar dos nossos instintos, justamente quando o Dr. Lloyd diz não poder revelar o que estava acontecendo de verdade na Lua, que proibiu os russos de pousarem. O segundo ato acaba quando o Dr. Floyd, que aparenta ser um teórico sem muita experiência prática no espaço, se depara com o monolito, que parece ter sido enterrado de propósito. Ele ri e desdenha antes de averiguar os fatos, como muitos teóricos fazem. Toda essa cena com o Requiem contemporâneo de Georg Ligeti no fundo. E como todo Requiem, é uma prece aos mortos. Morte de uma coisa para talvez nascer outra nova. Na hora da fotografia em grupo, o monolito emite um som perturbador. E aí, mais uma elipse, dessa vez para um futuro não muito distante. O filme muda radicalmente na missão Júpiter. Aparece então a espaçonave Discovery One, que se assemelha muito a uma coluna vertebral. Frank aparece correndo para se exercitar em círculos, símbolo muito presente no filme todo, que talvez nos dê a noção de que tudo retorna. A nova tecnologia anunciada pelo monolito foi a inteligência artificial teoricamente perfeita de HAL 9000, sigla que brinca com as iniciais de IBM. HAL, além de controlar as funções da nave, simula emoções humanas de maneira muito perfeita para ajudar no convívio diante da monotonia extrema da nave. Frank não se emociona nem diante dos seus pais dando os parabéns a ele, o que é uma linda rima com o Dr. Floyd lá atrás, falando do aniversário da sua filhinha. Porém, o computador perfeito erra, alegando uma falha no sistema que não existia, e isso faz com que Frank e Dave, já desconfiados, tenham a ideia de desligar HAL e se preocupam com o que HAL pensaria disso, já que nenhuma outra unidade foi desligada até então. Lendo os lábios dos dois, HAL descobre o plano e passa a agir novamente conforme o que há de mais primitivo,
o instinto de sobrevivência, matando Frank e toda a tripulação, exceto Dave, que sai para socorrer o amigo sem o capacete na cápsula Eva, nome sugestivo, por sinal, como se diante do que há de mais científico ainda dependêssemos da mitologia. Na tentativa do Dave de voltar até a Discovery One, Hal não abre o compartimento das cápsulas para se defender daquela ameaça, sabendo que era a única forma de matar o único integrante da tripulação que faltava. Depois de muita dificuldade, ele entra e vai direto ao centro de memória lógica de Hal para desligá-lo. O mais interessante é que para desligar a lógica, ele usa uma das ferramentas mais antigas da humanidade, uma chave de fenda. Hal começa a delirar e a cantar quando a sua lógica esvaece. E nada melhor do que cantar para ignorar um pouquinho a nossa racionalidade. Aí começa a piração psicodélica e a razão pela qual muita gente saiu do cinema na época dizendo não entendi nada. Como se obras de arte tivessem que ser esgotadas em entendimento. Dave se depara com uma total suspensão da sua razão nesse momento, dando vez a uma superabundância de vida e de sensibilidade. Através de Dave, Kubrick nos convida a uma experiência sinestésica. Em meio às cores e formas geométricas abstratas, o que nos sobra? Talvez algumas analogias possíveis numa relação de formas entre o que vemos e o que é visto, como alguns indícios, por exemplo, de que a cápsula está novamente fecundando e sendo fecundada. Mas o que vai nascer dali? Ele parece começar a voltar ao seu mundo, mas antes precisa acostumar a vista, ver tudo aquilo que parecia tão lógico, mas agora com outras cores, até retomar a sua consciência numa outra relação com o espaço-tempo, novamente numa paz monótona, num quarto estilo Luís XVI, que por sinal é o rei deposto e executado na Revolução Francesa. Como se dessa revolução da consciência não fosse sobrar nada, nem mesmo Dave, que está ali se deparando com a morte. Os fãs de ficção científica, que têm uma cabeça mais científica, tentam explicar a cena por entendimento da quarta ou quinta dimensão, o que também tem a sua beleza. Mas eu acho que antes de retomar a lógica, devemos suspender o juízo e sentir cada respiração ofegante de Dave, como se fosse a nossa. É apenas no delírio do último suspiro que Dave se depara novamente com o desconhecido. Talvez o bebê seja a estrela dançante de Nietzsche, a metáfora para o super-homem que volta o olhar para a Terra e depois para o espectador. Diante da escuridão estranha do monolito, tudo muda. Diante de 2001, Kubrick talvez espere o mesmo de você, que ao retomar aquela cena inicial, tudo possa mudar na nossa consciência. Se você gostou, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho e compartilhe com os amigos, porque virá muito em breve outras críticas de cinema. Beijos e até a próxima. About water is it at all? Men on the moon and men spinning around the earth, and there's not no attention paid to earthly law, nor no more. Oh,